Olá, boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, me deem um feedback aí, está todo mundo me ouvindo bem? Estamos ao vivo aqui no nosso terceiro encontro. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Não menos importante que os outros assuntos, mas eu diria que até talvez mais relevante. Acho que é importante que a gente pense em organização financeira, em finanças, né? Esses assuntos que são talvez e muitas vezes um pouco mais áridos, né? E talvez também muito mais dependente de sensibilidade do empreendedor. Às vezes a gente não aprendeu a lidar com esses assuntos, né? Então, hoje nosso papo é com o professor Frederico, que vai trazer para a gente um pouquinho né, do universo do dia a dia dele, da rotina dele, de como ele tem trabalhado, atendido aí, talvez, algumas dificuldades do mercado, ele trabalha com empresas maiores também. Então, acho que vai ser um papo bastante legal. Eu gostaria já de inserir ele aqui e começar essa conversa. No finalzinho, a gente vai guardar um tempo para fazer perguntas para o professor. Fique à vontade para participar com perguntas, tá bom? Dê um feedback aqui, como está o áudio, como está a imagem, se está tudo certinho, tá bom? Vai dizendo aqui para a gente como está. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Uma honra receber você aqui com a gente para essa noite. Muito obrigado. Boa noite, Nélio. É um prazer meu estar aqui com vocês para tentar passar alguma das minhas experiências aí. De bola. Professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, vou deixar a sua tela para você, né, à vontade, em alguns momentos vou fazer algumas intervenções, colocar algumas falas, algumas participações do pessoal aqui na tela para você também, mas fique à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho da sua história, da sua carreira, e qualquer coisa que precisar, eu estou te ouvindo, embora às vezes não apareça a minha imagem aí, mas eu estou aqui ouvindo e acompanhando tudo, pode me acionar a qualquer momento, tá bom? Então, a fala está com você. Obrigado. Boa noite, bom trabalho, bem-vindo. Obrigado, professor. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Frederico Escobar. Eu tenho uma empresa de consultoria que se chama AEG Contábil. Eu também tenho alguns investimentos em treinamentos. Eu tenho 2 polos EADs, né? E, enfim, eu comecei minha vida como gestor, né, contábil financeiro em 2001. E depois que eu comecei a trilhar esse caminho, eu fiquei aí na ponta aí de empresas na parte financeira, como head financeiro, né? Algumas empresas aí com um faturamento anual, alguma coisa em torno de um bilhão de reais. Então, vim contar um pouco das minhas experiências aí para vocês. Na verdade, a minha expectativa hoje é conversar sobre o universo da pequena e média empresa, né? Então, eu separei alguns temas aqui para a gente conversar. Então, fiquem à vontade aí para vocês fazerem perguntas, tá? Então, começar a conversar com vocês, o perfil que eu espero do pessoal que esteja assistindo aí, é o perfil do pessoal que quer abrir seu primeiro negócio, né? Que esteja querendo abrir, ou começar até como um MEI, ou com uma pequena empresa e tal. Enfim, então vamos para esse universo, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que definir muito seriamente é o capital inicial de qualquer investimento, tá? Então, assim, sempre que a gente for abrir um negócio, a gente tem que saber quanto vai precisar investir. E assim, vamos para um universo do cotidiano, né? Eu vou abrir uma lojinha, né? Então, você tem que pensar, por exemplo, que a sua loja, no período que você está abrindo, ela vai ficar sem um faturamento. Depois que ela estiver aberta, você vai estar conquistando seus primeiros clientes. Então, a tendência é o seu faturamento ser bem baixo. A não ser que você abra uma loja de shopping, por exemplo, que o faturamento já tem lá o pessoal orgânico do shopping, né? Mas vamos supor que você abra uma coisa menor, né? Uma loja de rua, né? Que não tem um ponto bem definido. Então, o que acontece? Quando você montar essa estrutura, que você pensar assim, quanto eu vou gastar, você, é claro, né? A pessoa vai gastar com prateleira, vai gastar com computador, vai gastar com reforma da loja, pintura, enfim, essas coisas todas. Mas tem um capital inicial que ele não é tão óbvio para a gente, que é o capital de giro. E esse capital de giro, ele geralmente, no início de um negócio, ele dura mais de um mês, né? Então,
Vamos supor que você abra um negócio que você precisa de 3 vendedores, e esses vendedores recebam salários fixos, né? Então, é importante você colocar isso tudo no papel. Quanto tempo você vai pagar aqueles vendedores, suas taxas de alvará, o seu contador, né? Tudo que você imaginar que você vá precisar gastar, você bota naquele papel. E isso é investimento inicial, é a capital de giro. Então, quando você fizer isso, aí você juntou lá seu dinheirinho, você juntou lá, sei lá, 15 mil reais. Eu vou querer abrir. Aí vamos supor que você pague um aluguel de 2 mil reais, né? De cara, você já tem que jogar naquele capital inicial ali uns 6 meses de aluguel, né? Então, assim, praticamente comeu seu capital, seu investimento todo, né? Então, isso é importante, pessoal. Sempre fazer uma planilha, sempre trabalhar com muita seriedade com seu capital de giro. A maioria das empresas quebra por falta de capital de giro, tá? Então, assim, não é só a parede, não é só a reforma, não é só a mesa, não é só o computador. Então, para você fazer um bom plano de negócio, a gente está falando de plano de negócios, tá, pessoal? Só para usar os termos corretos, quando você começa a fazer o trabalho, qualquer trabalho de investimento, você precisa fazer um plano de negócios, tá? Não vou entrar muito no detalhamento, a minha empresa faz plano de negócios, a gente já fez vários planos de negócios, já fez captação em bancos privados, BNDES, enfim. Nós fazemos planos de negócios muito grandes, né? Mas a gente está falando do mundo pequeno e médio, né, pessoal? Então, tem que ter um plano de negócios, você tem que ter um fluxo de caixa projetado. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Se vocês montarem um fluxo de caixa projetado, sempre que vocês montarem um plano de negócio, um fluxo de caixa, vocês precisam ter 3 cenários. O cenário ruim, o cenário bom e o cenário ótimo, tá? E trabalhe sempre com cenário, seja muito otimista, né? Mas sempre trabalhe com cenário bom e com ruim, tá? Porque você pode precisar de mais capital de giro para investir, beleza? Então, atenção com o capital de giro. Agora, falando de capital de giro, eu vou fazer um gancho aqui para uma outra situação, que é a verba de marketing. Então, sempre que você estiver abrindo uma empresa, você vai precisar divulgar. Então, assim, coloque sua verba de marketing no capital de giro. Não esqueça sua verba de marketing, tá? Pode parecer que eu estou falando coisas muito, muito bobas, assim, muito simples, mas acreditem, eu já fiz revisão de capital de giro e de plano de negócio, por exemplo, de restaurante, que a pessoa não botou mesas e cadeiras. É incrível, né? Mas, enfim, acontece, tá? Então, e não botou também ar-condicionado. Então, assim, são coisas que você... E sistema de salão, por exemplo. Né? É um caso específico que eu gosto de falar, porque acontece realmente, e a pessoa era experiente, tá? Não era uma pessoa iniciante. Mas, enfim, sempre que for fazer um trabalho, quando você for fazer... A gente chama isso... A gente divide, pessoal, os custos, os gastos de uma empresa em CAPEX e OPEX. CAPEX, agora eu já estou usando a terminologia mais de grande porte para a gente falar certo, né? Para a gente ser entendido, assim, de forma geral, tá? Então, a gente tem os gastos, são sempre de CAPEX e de OPEX. Tá? O CAPEX, ele é gasto com imobilizado, com investimento. E o OPEX são despesas que você precisa gastar para você poder sobreviver, beleza? Então, o OPEX, o dinheiro se perde. O CAPEX, o dinheiro vai ficar lá imobilizado, tá? Então, assim, quando você fizer o seu investimento inicial, né, você vai ter o CAPEX, o seu capital de giro, a sua necessidade de capital de giro, no período, né, pré-operacional, você vai ter o seu CAPEX, que são suas prateleiras, seu sistema, suas mesas, essas coisas todas, e você vai ter também o seu OPEX, que são despesas que você vai precisar. Então, muita atenção com despesas altíssimas, como aluguel, condomínio, IPTU, folha de pagamento do período pré-operacional, tá? Porque incrível, né? Mas grande parte do dinheiro que sai é para fins de CAPEX, tá? E também a parte de vendas, pessoal. Então, coloque no seu plano de negócio que você vai gastar um bom dinheiro com marketing, porque as pessoas precisam entender e saber que você está lá, né? Disponível para ela comprar seu produto. Então, assim,
gaste muito com marketing, gaste muito com marketing e gaste muito com vendas. O que você tem que gastar mais no momento que você abre é com isso. É claro que você não quer ter um imobilizado de qualidade duvidosa, você quer ter uma loja bonita, você quer ter uma... Seja lá o que for, né, que você queira abrir, você quer ter uma infraestrutura legal, mas gaste muito com marketing, porque no momento que você abre, você só precisa de uma coisa, receita, tá? A receita é o oxigênio que faz a empresa ficar viva. A empresa pode ter um controle contábil maravilhoso, pode ter um controle financeiro maravilhoso, a empresa pode ter tudo do bom e do melhor, os computadores. Se não tiver receita, ela não sobrevive, tá, pessoal? Então, importantíssimo, receita de vendas e de marketing. Eu não vou ficar falando aqui de receita de vendas e marketing, né? Embora eu conheça um pouco disso, mas não é a minha praia, então não vou ficar falando muito disso. Mas lembre-se de botar um bom dinheiro no seu plano de negócios para vendas e para marketing. Inclusive, tá? O reinvestimento também. Daqui a pouco a gente já vai entender o que é o reinvestimento que eu vou explicar para vocês. Então, uma pessoa fala muito em lucro, né? Mas o pessoal não sabe muito bem o que é lucro, né? O lucro ele tem que ser reinvestido. O lucro não é todo para ser distribuído entre os sócios. Então, faça um reinvestimento. Você tem um lucro X, você não distribui e faça um reinvestimento em marketing. Sempre gastando em marketing para você girar a roda, entendeu? E conseguir cada vez mais cliente e cada vez mais receita, senão você não cresce. Beleza? Outro item que eu botei aqui para a gente conversar é sobre custos variáveis e custo fixo, tá? Eu sempre procuro ter uma máxima que eu uso muito, que eu aprendi num dos trabalhos que eu fiz, que é, vamos fazer o máximo com o mínimo, tá, pessoal? São dicas que eu aprendi aprendi no dia a dia, né? Com um colega, mas aprendi fazendo. Então, assim, faça o máximo com o mínimo. Então, orce, faça orçamento, verifique se você está pagando caro, se você não está pagando caro, se você realmente precisa fazer aquilo. Eu vejo muitos empresários errando, às vezes gastando R$100 mil na reforma da loja, tá? E esquecendo que tem que gastar 200 de marketing, entendeu? Se a gente trouxer aqui para o mundo do MEI, né, da pequena empresa, a pessoa às vezes gasta, sei lá, R$20 mil com material, mas não é capaz de gastar 3 mil ou 4 mil com marketing. Então, assim, falando em despesas, né, agora despesas de marketing, inclusive, a gente sempre tem que separar as despesas e os custos em fixos e variáveis. Por exemplo, um custo fixo que acaba com o capital de giro é o aluguel, né? Ele é um custo que ele tem que ficar lá. E você tem que pagar esse aluguel, você tem a receita ou não, a sua empresa sobreviva ou não sobreviva, o seu negócio funciona ou não funciona, e você vai ter que pagar o aluguel. E o aluguel, o condomínio IPTU, é um ralo de dinheiro muito sério. Então, o que você tem que fazer? Tem que brigar para você não pagar. Tem que pedir carência, entendeu? Tem que conversar com o proprietário, tem que falar que tem muita loja vazia, tem que falar que tem muita sala vazia, que as pessoas não estão alugando, para ele entrar nessa briga com você, entendeu? Te dar uma carência de 6 meses, de repente fazer um contrato de aluguel de 6 meses, de 1 ano, com uma carência de 6 meses, depois você entra com 50% do aluguel nos outros 6 meses, e brigar para você... O custo fixo ele tem que ser combatido o tempo inteiro, tá, pessoal? Então, é combater custo fixo o tempo todo. O custo variável, não. Se você sabe que e o custo variável também, ele tem muito a ver com a qualidade do produto que você entrega, né? Então, se você vende um produto a R$100 e você tem um custo de 50, né? Então, você não precisa combater esse custo de 50, você só precisa vender mais para que o teu lucro, quando você vender um, seja 50, quando você vender 2, seja 100 e por aí vai. Então, você não precisa combater custo fixo. Muito pelo contrário, quando você achar o custo fixo ideal para o seu produto ter qualidade, você tem que manter esse custo fixo, tá? Não se preocupe com... custo variável. Não se preocupe com o custo variável agora. É claro que se você puder reduzir o custo variável sem perder qualidade, ótimo, tá? Mas brigue com todas as suas forças contra os custos variáveis. E um custo variável que é um fator opressor também é a folha de pagamento. Então, assim, só contrate quando você precisar de ajuda. No primeiro momento, se você estiver desempregado ou se for um negócio próprio, senta lá
e faça a sua gestão você mesmo, tá? E aperte o máximo possível, só contrate se realmente você estiver precisando, ou se você for contratar equipe de marketing ou equipe de vendas, aí é diferente. Aí a gente está naquela primeira fase lá, né, do investimento em marketing, investimento em vendas. Aí tudo bem. Mas não faça assim, abrir uma empresa, a primeira coisa que eu vou fazer é contratar sei lá, um recepcionista que vai ficar em pé ali, servindo café, aí lá dentro eu vou contratar uma pessoa que vai te levar para a sala de reunião. Isso é depois, entendeu? No primeiro momento, você tem que enxugar ao máximo os custos fixos, pessoal. Às vezes os negócios demoram para ter uma maturidade. Então, se você tiver uma folha de pagamento de R$ 5.000, se você tiver um aluguel de R$ 5.000, você está perdendo 10 mil por mês. Em 6 meses, você perdeu 60 mil, entendeu? É muito dinheiro que sai com custo fixo. Então, a gente tem que combater o custo fixo sempre que puder, tá? Então, a gente estava falando lá no começo, né, sobre lucro, né, em reinvestimento. Então, assim, a vida não é tão bonita quanto a gente acha. Então, assim, você tem uma empresa que você teve um lucro vamos supor que você tem um lucro de 20 mil por mês, né? Você não pode pegar esse lucro e distribuir esse lucro. Você tem que reinvestir esse lucro. Então, vamos supor que você abriu, a gente já fez o nosso planejamento nosso plano de negócios, a empresa começou a faturar alguma coisinha, a gente enxugou o máximo possível os custos fixos e a gente conseguiu oferir um lucro, mesmo que pequeno. Então, o que vai acontecer? Não tire esse lucro agora, entendeu? Quando você faz um plano de negócios também, lá no começo, lá no seu investimento, saiba que você tem que viver também. Então, você coloca lá, eu como gestor desse negócio, eu quero ganhar 5 mil por mês. Então, você bota no seu plano de investimento lá que você vai ter um capital de giro que você está entregando em mão de obra, tá? De R$ 5.000 vezes 6. São os 6 meses que o negócio vai começar a ficar lucro. Ok? Então, assim, você sabe que você está investindo dinheiro e você está investindo tempo, né? Então é isso. Você o máximo que você puder colocar para reinvestimento e você não tirar, melhor ainda. Você vai reinvestir em quê? Vai reinvestir em marketing. Se você tiver com lucro bom, né? Passou 6 meses, estou tendo lucro legal. Aí você faz aquelas coisinhas que você não fez no começo, que foi pintar aquela parede, entendeu? Que foi botar umas cadeiras mais confortáveis, se você for uma instituição de ensino, entendeu? Investir em umas coisas mais caras que não tem a ver com venda, né? Mas no primeiro momento é o máximo com o mínimo. Então, sempre que a gente fala muito isso, né? Porque a empresa teve um lucro de tantos bilhões. Aquele lucro não é distribuído, aquele lucro é reinvestido. E quanto mais a gente quiser crescer nas empresas, mais lucro a gente tem que reinvestir. Tá? Então, o dinheiro tem que voltar para a empresa e uma parte pequena tem que ser distribuída para os sócios. Não pensa muito no hoje, pensa no amanhã, porque o dinheiro que você tira hoje, você vai acabar tirando de uma despesa com marketing, uma despesa que você não... que você acha que é dispensável, e isso pode ser muito importante para o seu negócio. Tá? Bom, então, enfim, a gente falou agora sobre reinvestimento, né? E qualidade, né? Então, a gente tem sempre que manter a qualidade do negócio, isso é muito importante. Em nenhum momento eu estou falando aqui para a gente vender qualquer coisa, né? A gente tem que manter a qualidade. No momento que você abre o negócio, se você tiver alguma insegurança com relação àquele investimento, você investe o máximo com o mínimo, passou 3, 4 meses, você viu que está indo bem, né? O que você faz? Você começa a pegar aquele lucro e você começa a reinvestir. Mesmo que você pegue um lucro projetado e você aumente seus investimentos, é um lucro que você já está vendo, que você está sentindo que ele está acontecendo, que ele vai acontecer. Aí sim, aí você começa a fazer um acabamento que você não fez lá no começo, para você não gastar muito capital de giro com o custo fixo, né? Ou as instalações, né? Beleza. Nesse momento, pessoal, a gente vai estar aí no segundo ciclo, né? Que é um ciclo onde você, vamos supor, passou um ano, né? Passou um ano. Então, você já sabe, olha, abrir isso aqui, se você não acertou, né? Na sua opção de empresa, você já vai estar quebrado com um ano. Então, você já gastou aquela história que eu falei, você contratou
folha de pagamento 5 mil, você colocou lá um aluguel condomínio, você acabou indo para uma loja grande demais, está gastando 5 mil, você tinha seus 60 mil para gastar, com 6 meses seu dinheiro acabou. E aí você já fechou, já era, né? Então, segurou o custo fixo. Eu vou repetir de novo. Segura custo fixo ao máximo possível. Custo variável, ok. Custo fixo, aperta aí aperta a saída do dinheiro aí no fluxo de caixa. Feito isso, você já sabe que você vai ter um lucro. Aí, com um ano de empresa, mesmo que você não esteja ganhando nada, você consegue entender, né, que aquilo gira, aquele negócio consegue girar, né? Então, você consegue projetar o seu segundo ano. No seu segundo ano, 3 palavrinhas mágicas. Aí eu vou falar em termos de empresas maiores, mas para a gente já conversar nos termos certos, né? Budget, forecast e break-even, ok? Então, faça um orçamento para o ano seguinte. No ano seguinte, você já sabe quanto custa, você já sabe qual é o seu custo fixo, você já sabe aonde você gastou demais, você já sabe onde gastou de menos, você já se arrependeu de gastar em algumas coisas, você já sabe aqueles gastos de marketing que não funcionam e aqueles que funcionam. Então, faça um orçamento para o ano seguinte. Faça uma planilha completa, como se fosse um plano de negócio, mas agora você tem mais conhecimento, você tem mais domínio sobre aquele negócio. Então, faça o seu budget, tá? E siga aquilo na risca. A empresa familiar, né, onde um dono resolve tudo, ela tem muita facilidade em quebrar o budget. Ele vai lá, não, mas eu quero trocar minha frota, agora eu vi um carro legal. Então, assim, não faça isso. Obedeça o seu budget. Compre o carro mais barato, ou compre o carro que você combinou lá no seu orçamento, né, que você vai gastar. E faça aquele lucro que você colocou no budget acontecer a troco de qualquer coisa, beleza? Muita força de vontade. O forecast, pessoal, nada mais é do que uma revisão, né, do seu budget. Então, você vai pegar lá seu orçamento, vamos supor, em 2 meses, você vai revisar. E aí, funcionou, não funcionou? Ah, veio uma pandemia mundial. Esse orçamento não é factível. Então, o que você faz? Você revisa, porque você também fica o ano inteiro brigando com uma coisa que você sabe que não vai acontecer, né? Não é interessante. Outra coisa importante, definição de metas, você tem sempre que procurar metas alcançáveis. Não adianta você falar, eu chegar aqui para vocês e falar, ó, pessoal, ano que vem eu vou comprar um iate de 50 milhões de reais. Eu não vou conseguir, né? Então, assim, é melhor você falar que no ano que vem você vai comprar aquele jet ski, né? Aí já fica mais dentro da realidade, pode ser que você consiga. Se você definir metas muito duras, a tendência é você desistir delas, tá? Então, quando você fizer o orçamento, você sempre defina metas realizáveis, tá, pessoal? O orçamento, pessoal, geralmente a gente faz com um custo histórico ou a gente faz base zero. Sempre que você puder, faça base zero. O que é base zero? Jogue tudo aquilo que você fez fora e comece de novo. Olha quanto você gastou de luz, olha, faz a conta. Se você tiver, por exemplo, computadores, quanto tempo o computador fica ligado, quantos quilowatts eu gasto para cada computador, faz a conta de novo, entendeu? Verifique se você vai contratar uma pessoa nova, não repita o seu gasto com folha de pagamento. Se você pode diminuir uma pessoa no quadro, o que você pode melhorar, o que você pode apertar mais. Lembre-se que no segundo ciclo você já sabe como você pode reduzir ou aumentar seus ganhos. Então, assim, faça um budget bem feito e realista e obedeça, tá? Esse budget. Procure fazer com base zero. Se você não conseguir, você pode fazer com base histórica, que é você pegar o do ano passado e você dar uma reduzida ou você repetir o do ano passado. Se você não conseguir, se você puder, se você conseguir, faça o orçamento base zero, tá? E aí, no orçamento, você vai revisar todos os seus custos, você vai ficar com a conclusão, pô, como é que eu estou gastando tanto disso se eu estou dizendo que eu consigo sobreviver, que agora você sabe, com tanto, né? Então, faça seu orçamento. Beleza, estamos indo aí para 34 minutos. Eu vou abrir para pergunta já, e eu só vou finalizar aqui com algumas dicas, assim, né? Ou máximas, como vocês quiserem chamar. Então, primeira coisa, pessoal, o olho do dono engorda o boi.
Isso é uma verdade. Aí você pergunta assim, mas como é que a Petrobras sobrevive se o dono não está lá dentro? Como é que o dono do, sei lá, da empresa tal, que é do Itaú, sobrevive se o dono não está lá dentro, não está podendo ver tudo? Essas empresas grandes sobrevivem porque elas contratam diretores, gerentes, presidentes a preço de ouro e pagam um bônus muito alto para essas pessoas. Então, você paga lá um presidente, você paga o salário dele de 50 mil reais e paga um bônus de R$1 milhão por ano. Então, esse cara, ele acaba tomando esse lugar do dono, né? Não adianta você querer pegar uma empresa dessa, você pagar, vamos supor assim, 10 mil para um presidente e não pagar bônus para ele. Você vai ter problema. Então, se você é a pessoa que vai gerar receita, se você é a pessoa que vai tirar lucro, distribuição de lucro, esteja lá. Se você não estiver lá, arranje um sócio minoritário e coloque ele lá. Você sempre tem que procurar pagar para o seu nível mais alto de gestores salários variáveis, tá? Lembra do custo fixo, custo variável? Então, se o teu funcionário ele já tem um nível, né, um nível gerencial, você tem que começar a pagar ele valores variáveis. Se o resultado for bom, ele ganha mais. Se o resultado for ruim, ele ganha só o salário combinado, né, média de mercado, ou seja lá como for. Porque também, se pagar muito menos, não consegue um funcionário qualificado, né? Mas, enfim, pague sempre média de mercado e sempre vincule, né, o salário dele a um bônus, a um PLR, a um resultado. Sempre vinculando a tua saída de caixa, de folha de pagamento, que é um opressor forte no seu fluxo de caixa, a um PLR, tá? A um resultado variável. Isso é importante. E aí ele vai começar a olhar com o olho do dono, né? Porque ele vai querer ganhar o dele no final do mês, no final do ano. Então, ele vai olhar com o olho do dono, ele vai querer que dê lucro, porque ele está totalmente envolvido nisso, tá? De novo, sempre focando, sempre reduzindo o custo fixo e sempre focando no custo variável. Tudo que você puder transformar em variável, transforme. Porque se você, por acaso, passar por um momento difícil ou se a sua empresa demorar um pouco mais para amadurecer, você não gasta tanto e não consome seu capital de giro todo e você acaba quebrando. Beleza? Outra coisa, pessoal, tudo que vocês puderem fazer, vocês façam com data curta. Por exemplo, o aluguel. Procure fazer um aluguel, a não ser que você gaste 2 milhões, você vai abrir um McDonald's, você vai gastar 2 milhões de instalações. Mas se você vai abrir uma loja, faça aluguéis, faça períodos de contratos curtos. Eu vou alugar por 6 meses, vou reavaliar, depois eu vou fazer por mais 6 meses. Aquele contrato de 3 anos, no momento de instabilidade, ele é perigoso, porque você pode ser obrigado a ficar com aquele contrato por 3 anos. Isso pode ser vital para o seu capital de giro que está guardado lá. Então, você sempre deve reavaliar seu negócio, sem emoção. Então, você começou, 3 meses você reavalia, mais 3 meses você reavalia, mais 3 meses você reavalia, e mais 3 meses você reavalia. Se tiver que largar esse negócio, você largue e abra outro, tá? E sempre, então, pega os seus contratos e achate ao máximo para você poder olhar para aquilo ali, ver se interessa você continuar. Porque se você estiver contratualmente fechado num contrato de aluguel de 2 anos, por exemplo, você vai estar com um problema complicado e você vai ter que, de repente, pagar uma multa alta, né? Você não quer pagar essa multa alta também, porque isso vai ser você já vai estar sem dinheiro, você vai estar no momento ali que você está tentando fazer as coisas acontecerem, mas está difícil. Aí, para você desistir, você tem que pagar mais 30 mil reais, aí você vai querer continuar na mesa ali apostando e vai se enrolar, tá? Outra coisa, pessoal, bom, o que eu escrevi aqui é: saiba sair do negócio quando for o caso. Se a gente tivesse mais tempo, eu poderia contar. Eu estou falando isso para vocês, mas assim, eu já errei muito, eu já perdi muito dinheiro e já ganhei o dinheiro todo de volta, né? Graças a Deus, quando eu perdi dinheiro, eu perdi com meus próprios negócios. Mas, enfim, ganhei tudo de volta, graças a Deus. E ganhei muito dinheiro para outras pessoas também, que eu trabalhei como head de finanças. Mas saiba que as empresas, quando você investe em alguma coisa, você deve investir em coisas que o momento está pedindo. Por exemplo, hoje eu tenho 2 polos EAD.
né? Então, assim, por quê? Porque é marola de mercado. O EAD está crescendo muito, tá? Empresas gigantes aí de ensino já estão, tem o EBITDA, que a gente não falou ainda, né? Não sei se vai ter tempo de a gente falar sobre isso, mas é um indicador de resultado, né? Tem o EBITDA de 50%, a margem EBITDA de 50% no EAD e de 25% no presencial. Então, está todo mundo migrando para EAD. É a marola de mercado. Então, invista na marola de mercado. Ah, alimento está em alta, invista em alimento. Ah, TI, serviço de TI está em alta, invista em... Então, procure como investidor ver se aquilo que você está querendo abrir, se aquilo é interessante, tá? Eu tenho vários clientes que ganharam muito dinheiro, tá? Aplicando em negócios do momento. Eu tive uma empresa que eu trabalhei, por exemplo, que era de cartão telefônico. A empresa vai acabar em alguma hora, porque o cartão telefônico não existe mais. Mas saiba tirar aquele momento que aquele negócio, né, que aquele produto está subindo, para você conseguir ganhar teu dinheiro ali, sabendo que um dia aquilo vai acabar e você vai ter que migrar para outro negócio, entendeu? Então, assim, você tem que saber o momento de abrir e o momento de fechar. Isso é importantíssimo. Vou dar um exemplo agora prático, eu não falei das minhas experiências ainda, acho que não vou conseguir falar porque já são 20 e 40, mas eu já tive uma empresa, por exemplo, a primeira empresa de educação que eu abri, né, foi uma empresa de treinamento, que eu abri grande demais, eu abri com muitas salas de aula, e a empresa não decolou, eu fiz um gasto absurdo de capital de giro fixo, né, nessa empresa, então, assim, não consegui sustentar. E aí eu fiz uma coisa que é um item que eu tenho para falar com vocês ainda, que é o break-even, né? Que a gente falou nele, mas eu não expliquei. Nessa empresa eu apliquei uma teoria que eu mesmo criei, que chama break-even forçado, né? Que é o ponto de equilíbrio. É você chegar uma hora, você pegou 6 meses da sua empresa, você sabe que ela tem um futuro muito bom, mas até aquele momento você não conseguiu e seu capital de giro está acabando. O que você faz? Você abre as despesas, você abre as receitas que você já tem, e você adequa seus custos à sua receita. E um abraço, tá? Não tem como. Vai sair, vai botar uma internet mais lenta, vai trabalhar com banco digital que não cobra tarifa, enfim, vai se adequar e vai jogar seus custos e despesas para dentro daquela receita, atingindo o break-even de forma forçada, tá? Eu fiz essa empresa, eu estava perdendo uma boa grana já com essa empresa, e aí eu decidi fazer o break-even forçado, consegui fazer, mudei de endereço, mudei para uma sala menor e tudo mais, e a empresa funcionou bem. 3 meses, era uma empresa de serviços de treinamento técnico, né? E um mês depois, acho que 3 meses depois que eu estava no endereço novo, que o break-even forçado tinha funcionado e a gente estava ganhando algum dinheiro, o governo da época lançou um programa Pronatec. Todo mundo deve lembrar disso. Pronatec lançou diversos cursos técnicos gratuitos, né? Então, naquele momento, eu falei, é hora de eu fechar, porque eu não vou brigar com um curso grátis. Como é que eu vou entregar curso cobrando, mesmo que fosse por preços acessíveis? Como é que eu brigaria com o Pronatec? Então, eu não entrei nessa briga e fechei. Então, a gente tem que saber abrir a empresa é igual uma pessoa, né? A empresa é igual uma pessoa. Ela nasce, ela fica madura e chega uma hora que ela morre, a não ser que seja um banco e tudo mais. Mas, assim, você tem sempre que estar aplicando seu dinheiro numa coisa que, no momento, esteja rendendo, né? Que seja, eu chamo de marola de mercado. E vai ser bem mais fácil para vocês, tá? Uma coisa também interessante, a gente já falou de projetar os resultados, né? Que eu já falei aqui, de fazer a projeção, né? Uma coisa importante é criar suas concepções também e testar. Então, às vezes está todo mundo falando, às vezes você é uma franquia, ou aí a franquia está lá no seu ouvido, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Para o teu setor, para o seu ramo de atividade, para a sua região geográfica, aquilo não funciona. Então, assim, sempre tente ousar. Então, você sempre fala assim, não vou fazer isso dessa vez, vou fazer diferente, porque você corre o risco de acertar fazendo diferente, tá? Então, procure sempre fazer diferente. O marketing daquele jeito não está dando certo, vai tentando de outra maneira, às vezes hoje em dia você tem que investir muito em rede social, né? O marketing, a maioria das pessoas, a maioria não, acho que todas elas estão lá, né? Então, se você estiver fora da rede, você está perdido. Então, às vezes você sai daquilo, não, esse aplicativo não está legal, vou para o TikTok.
vou para o Instagram, o LinkedIn não está me dando resultado. Então, ouse, tente, experimente. Se não der certo, você retorna, mas assim, tenta sempre um caminho diferente, tá, pessoal? Vai tentando, que uma hora você vai acertar. Tem uma palavra que está muito na moda agora, que é disrupção, tá? Que é uma palavra que significa o seguinte: sem paradigmas, pessoal. Se precisar, você joga fora aquele processo que você faz e começa do zero. Aceita novas tecnologias, aceita mudanças, entendeu? Vamos aceitar as mudanças, vamos sempre pensar em melhorar sempre. Então, às vezes, você está muito fechado naquilo ali. Não, mas eu faço assim, a pessoa chega aqui, eu atendo dessa forma, e às vezes o teu concorrente está fazendo de uma forma muito melhor, e você está fechado naquilo. Não, mas eu vejo muito isso, tá, pessoal, por aí. Então, assim, você está sempre fechado naquilo ali, e você não aceita, você acha que se você não fizer, vai perder qualidade, ou se você não fizer, você vai perder cliente, se você não fizer e tal. Então, se liberte disso e mude, porque é o que eu falei antes. A empresa, ela nasce, fica madura e morre. Então, se você, no meio desse processo, se o seu produto não sofrer uma alteração, não se adequar às novas marolas de mercado, você corre o risco de ficar para trás, tá? O seu concorrente, ele vai se adequar com certeza. Então, essa parte da disrupção é isso, tá? Outra coisa importante, já falei, né? Era digital, então esteja nas mídias sociais, com certeza, não deixe de estar lá, porque as pessoas estão lá, tá? E lá é mais fácil, porque você bota um outdoor, você bota um buzzdoor, às vezes quem está passando ali por trás não quer teu produto, ou nem mora naquela região geográfica. Mas na internet você consegue chegar no cara que tem interesse por aquilo, você consegue chegar no cara que mora naquele lugar, você consegue chegar no cara que no final de semana ele estuda aquilo ali. Então, enfim, mídias sociais. E por último, pessoal, contabilidade, fluxo de caixa, controle financeiro, e tributos. Você vai abrir um MEI, tudo bem, você vai ter um valor fixo lá, depois vai ser simples nacional. Então, assim, estude isso, porque o tributo, ele é um opressor, ele é variável, tá, pessoal? O tributo é variável. Por isso tem gente que fala assim, eu quero pagar muito imposto de renda no que vem, porque ele é variável. Então, ele é uma despesa boa. Ele tem que estar dentro do seu custo, da sua margem EBITDA, da sua margem projetada, porque ele é variável, né? Como a gente falou lá antes, ele não é fixo. Já pensou se você pagasse o imposto? Você vai pagar 5 mil por mês com ou sem receita? Seria injusto com o contribuinte, né? Então, ele é fixo. Mas você tem que ficar muito de olho nele, porque o imposto, principalmente simples nacional, ele aumenta percentualmente conforme o seu faturamento aumenta. Então, assim, você não está pagando o mesmo imposto. É uma situação de orçamento que ela tem uma curva, a sua receita aumenta, seu custo fixo fica. Mas só que seu custo com imposto, ele não aumenta igual a receita, nem fica igual ao custo fixo. Mas ele faz uma coisa intermediária, ele vai aumentando. Entendeu? Então, ele é um custo que percentualmente ele acaba ficando maior. Então, atenção ao tributo, tá? Isso chama capacidade contributiva, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Bom, enfim, pessoal, é isso que eu tinha de recado para falar. Eu sou me apresentando agora no final, que eu devia ter feito no começo. Eu sou contador, sou pós-graduado em finanças, gestão corporativa, controladoria e auditoria, sou MBA em gestão de tributos e estou cursando o MBA agora em gestão de perícia contábil e auditoria. Tá, pessoal? Sou professor, já fui professor universitário, hoje em dia eu me auto-intitulo educador, porque eu trabalho com educação, mas estou fora das salas de aula, beleza? A minha empresa é AEG Contábil, vocês podem entrar no www.aegcontábil.com para entender mais sobre a nossa história, para entender quem são os clientes que eu já apliquei essas técnicas que eu estou falando para vocês aí, tá? Tem lá os meus clientes ativos, tem lá o que a gente faz, os nossos serviços e tal. Então, vocês podem ficar à vontade para vocês acessarem, para entender um pouco mais da nossa vida. Tem meu histórico, também tem meu currículo completo lá e dos nossos sócios, né, nossos associados. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e estou aberto aí às dúvidas de vocês. Muito obrigado, Frederico, muito obrigado. Muito esclarecedoras as suas falas. Eu acho que todo mundo o pessoal que está nos assistindo, que tem interesse em empreender, ou que já é empreendedor, já é um empresário pequeno, se ele ainda não teve que lidar com as questões que você abordou, acredito que seja só uma questão de tempo. Então, em breve ele terá, imagino.
Eu vou jogar aqui na tela as perguntas que a gente tem, aí você fica à vontade para ir conduzindo aqui, tá bom? Vamos começar aqui pela pergunta da Valesca. Então, Valesca, o fluxo de caixa, ele é uma planilha, tá? Ela pode ser muito complexa, ela pode ter payback descontado, índice de capacidade de pagamento, um monte de coisa, mas ele é simples. Ele é uma planilha onde você vai botar tudo que você... Fluxo de caixa, eu estou falando do projetado, mas também serve para o fluxo de caixa do que aconteceu, né? Então, você vai botar tudo que você gastou e tudo que você recebeu, tá? Então, você vai lá, todo mês você pega seu extrato, seu relatório de caixa e você digita tudo que você gastou, você digita qual foi a natureza daquele gasto, se foi folha de pagamento, se foi custo financeiro, o que foi, e você analise aquilo. Isso eu sugiro para vocês até para a vida pessoal, tá, pessoal? Isso para a vida pessoal também é importante, porque para a gente ser empresário, a gente primeiro tem que ter a nossa vida financeira organizada na pessoa física. Aí você tem que ter uma vida organizada, você tem que começar a capitalizar na pessoa física para você ter um dinheiro para você investir numa pessoa jurídica. Então, você pode já fazer seu fluxo de caixa. Faz uma planilhazinha, receita disso, Vamos ser mais práticos? Vamos supor que eu seja uma empresa de informática, né? Receita com venda de computador, receita com licenciamento de software, receita com montagem de rede de computadores, gasto com cabo, gasto com a folha de pagamento. Aí você separa o que é a tua folha da operação, porque a tua folha da operação ela é variável. Se você não tiver venda, você não tem folha de operação. Folha administrativa, que é fixa. Então, é importante para você ter essa divisão, para que você olhe, você entenda como funciona. Então, dividido, luz, telefone, enfim, tudo ali para você saber aonde você pode atacar para você poder reduzir e gerar um fluxo de caixa positivo, né, no final do mês. Tá? Então, o fluxo de caixa é isso, é uma planilha, uma simples planilha, que você vai lançar o que aconteceu. Você pode projetar, claro, e você lança também tudo o que aconteceu, tudo que entrou e qual a natureza daquilo que entrou, e tudo que saiu e qual a natureza daquilo que saiu. Tá? E se você quiser ser mais detalhista, bota os percentuais de gasto, você descobrir qual é o seu ofensor maior e você trabalha em cima dele para você reduzir. Beleza. Então, assim, esse tempo mínimo, Amabile, não tem como eu definir para você. Cada empresa é uma empresa. Eu invisto eu tenho uma empresa de contabilidade, né? Que, na verdade, a gente faz contabilidade, mas nosso business core, né? É a consultoria, né? Consultoria contábil, gestão financeira e tecnológica financeira. Quem entrar no meu site vai ver lá uns dashboards bonitos, né? De controle financeiro. Mas, assim, não dá para a gente ter essa conta, né? Como eu invisto, a empresa de consultoria é muito simples. Eu vendo, eu junto o pessoal e a gente vai lá e executa o projeto. Eu não vendo, não tenho custo nenhum, né? Eu tenho até um escritório no centro da cidade, mas os custos são mínimos, né? Se eu não tiver nenhuma venda, eu nem abro o escritório. Então, é muito simples. Já os polos, né, eles são diferentes. Aí, por exemplo, dando exemplo de polo, né? O polo, você faz a matrícula e o aluno fica 3, 4 anos estudando. Então, você vai ganhar visibilidade, a curva vai ser assim, ó, ela vai subir, ela vai ser exponencial, né? Por quê? Porque você está empilhando o lucro, né? Então, às vezes, você fala, pô, esse primeiro semestre eu faturei tão pouquinho, no segundo você vai faturar aquilo de novo, se você souber reter seus alunos, e vai faturar mais do que você vendeu. Então, depende. Nesse caso dos polos, né, e a visibilidade demora em torno de 2 anos para ela acontecer. Isso não significa que você vai ter que ficar gastando dinheiro com isso. Se você não tem alunos, ou se você tem muito pouco alunos, muito poucos alunos, você vai gastar pouco dinheiro. Você não tem por que ter um polo com 400 metros quadrados, né, com recepcionistas e, enfim, aquilo tudo de primeira, para você atender 3 alunos, né? Então, assim, se você souber fazer um plano de gasto de capital de giro sensato, você não precisa se preocupar tanto com o tempo de maturação da empresa, porque você vai usar o seu capital, você planejou bem, você vai usar aquele capital, tá? Então, assim, a sua primeira pergunta para ganhar visibilidade
não tenho resposta para você. Depende da empresa. Eu trabalho com empresa de... Hoje eu trabalho com alimentação, eu trabalho com hotéis, né, e turismo, enfim, trabalho com empresas de tecnologia e tal. Então, cada uma tem o seu momento. Acredito que alimentos seja uma coisa mais rápida, acredito que serviços seja uma coisa mais difícil, porque você tem que ter credibilidade, o seu produto é intangível, né? Então, assim, você tem que ter mais credibilidade. Então, assim, para começar, para você ter um resultado rápido, ganhar visibilidade rápida, eu acho que vem de necessidade, né? São mais interessantes, comida, roupa, remédio. Vamos lá. Apesar de todo modo, planejamento... Obrigado, Nelly. Se puder voltar, aquela só a segunda pergunta dele. Obrigado. Caso não ganhar, qual é o primeiro passo para a mudança da... Então, você tem que se forçar sem emoção, Amabile, sem emoção, tá? Às vezes você quer muito fazer uma coisa, mas o mercado não absorve. Só existe negócio, a empresa pode existir, mas só existe negócio quando existe o consumo daquele produto. Então você, eu quero fazer violão, quero vender violão, eu quero vender um violão que custa 50 mil, que é lindo, eu faço aqui, fica uma beleza, uma escultura. Se não tiver quem compre, não existe negócio. Existe uma empresa, você vai gastar com máquina, vai gastar com torno, vai gastar com isso, com aquilo outro, utopia, mas você não vai emplacar. Então, pode existir a empresa, pode existir empregado, mas não tem negócio, tá? Então, o primeiro passo é existir negócio. Eu costumo dizer o seguinte, o negócio ele tem que vir antes da empresa. Primeiro pintou a oportunidade de eu abrir um polo, depois eu abri o polo. Eu não vou abrir o polo e ficar esperando chegar um momento em que vai aparecer uma universidade para usar meu polo. De forma nenhuma. A empresa vem depois do negócio, tá? Então, é o contrário. O primeiro passo para você nem vai ter essa problemática se você não tiver um negócio, tá? Então, o negócio tem que pintar antes de você entrar. Então, os imprevistos acontecem, né? Como está acontecendo agora. Infelizmente, pessoal, os imprevistos, assim, você tem que executar o break-even forçado, que eu já falei para vocês, né? Como eu falei, eu tenho diversos clientes, não tem jeito, ramo turismo, o faturamento caiu a 10%, ramos como alimentos, o faturamento caiu a 30%. Então, assim, não tem jeito, você não pode faturar, sei lá, 100 mil, você tem um custo fixo ou variável de 60 e o teu faturamento caiu para 50. Você vai ter que fazer o break-even forçado. Às vezes você vai ficar um período sem tirar dinheiro ou sem fazer reinvestimentos, mas o que você não pode é sangrar capital de giro, tá? Cuidado, pessoal, com o endividamento, tá? Você tem dois endividamentos. Você tem um endividamento saudável e você tem um endividamento que não é saudável. O endividamento saudável é assim, eu tenho hoje um polo, eu tenho 300 alunos. A universidade me falou que se eu abrir um outro em outro lugar, eu vou abrir lá e vou ter mais 300 alunos. Eu não tenho dinheiro. Eu vou lá e pego um progerei na Caixa Econômica e abro. Isso é saudável. Eu estou pagando CAPEX com isso, tá? Isso é saudável. Agora, você pegar dinheiro para você poder distribuir para o sócio que você não conseguiu, pegar dinheiro, você tem que pagar sua folha de pagamento. Mas pegar dinheiro para você conseguir pagar sua folha de pagamento, você pegar dinheiro para você compor aquela diferença que a tua queda de faturamento obteve, e você ficar insistindo naquilo por um ano, é vital para o seu negócio. Então, primeira coisa, break-even forçado. Joga a sua receita na mesa e achata o seu custo para entrar naquilo ali, ou que você leve um prejuízo pequeno de um valor que você já tenha. Lembra do reinvestimento que eu falei? Então, o reinvestimento ele pode sair do caixa, mas ele pode ficar no caixa. Então, você pode distribuir 50% do seu lucro e deixar os outros 50% em contingência no seu caixa. Então, você vai usar aquela contingência, vai achatar seu custo, vai usar aquela contingência, vai ficar meio que numa apneia financeira, entendeu? E vai sobreviver o quanto for, achatando o custo. Como as empresas podem ser classificadas como setor econômico que desenvolvem, eu não entendi a pergunta muito bem. Como elas se sobressaem na falta de capital de giro. Então, pessoal, se você está... Eu, por exemplo, eu fiz um trabalho agora para uma indústria alimentícia. Agora não, né? Tem uns 2 anos para uma indústria alimentícia, que a gente fez
a gente fez um projeto na Caixa Econômica que custou em torno de 5 milhões. Mas, assim, a empresa não tinha capital de giro, né? Mas ela tinha concepção de que o projeto dela daria certo. Nessa hora, o banco é um excelente parceiro, e não só na parte de te dar o dinheiro, tá? Também na parte de colocar um aval no seu plano de negócio. Então, para o banco chegar e falar, tudo bem, cara, eu vou te emprestar 5 milhões para você fazer, é porque ele sentiu segurança, ele sentiu que você está indo bem. Então, assim, se você está com falta de capital de giro para CAPEX, para montar, para crescer, e você faz uma projeção financeira onde você vai conseguir aquilo ali, beleza. Se você fez isso e aconteceu uma pandemia mundial, senta e negocia com o banco, fala, não vou te pagar, beleza? Vamos segurar o pagamento, vamos reparcelar, vamos jogar para frente, segura o seu dinheiro no caixa. O caixa, ele é soberano, pessoal, o caixa da empresa é soberano, segura o dinheiro no caixa. Não, então, as empresas fecham rápido. Quando a empresa fecha rápido, é falta de planejamento, tá, pessoal? Escolher o setor errado, não soube planejar, esqueceu o capital, esqueceu as mesas do restaurante, como eu falei para vocês, entendeu? Então, assim, geralmente é por falta de planejamento, ou porque você foi enganado, tá? Às vezes a pessoa tem muita vontade de ter um negócio e abre aquele negócio dos sonhos e não é aquilo que está na marola do mercado, aquela dica que eu dei lá atrás. Vai sempre na marola de mercado. Aplica o seu dinheiro naquilo que está todo mundo ganhando dinheiro, né? Gente, com certeza, a melhor coisa do mundo é você começar online, tá? É a melhor coisa do mundo. Você imagina uma loja online, eu uso muito, né, as plataformas aí online para comprar coisas. Você imagina que você compra uma coisa que você nem tem, quer dizer, perdão, você vende uma coisa que você nem tem. Você vai lá, você faz a reunião com os fornecedores, você avalia os produtos que você quer vender, você avalia a qualidade deles, você fala, pô, esse produto aqui é bom, eu acho que tem venda. Você anuncia o produto que você nem comprou, e alguém compra o produto, você liga para o fornecedor e fala, eu preciso de 5, ele vai te mandar, ele vai te dar um prazo de pagamento, né? Aí você está falando, não conseguimos estar nesse tema, né? De prazo de contas a receber e prazo médio de contas a pagar, mas enfim, ele vai te mandar um boleto ou você vai pagar à vista, e você vai pagar à vista é ruim, né? Porque você quer receber antes de você pagar, claro. Então, você vai vender. Se você vende para 30 dias, você vai querer pagar para 30 dias também, que você não vai querer quebrar o teu caixa e ficar com um acumulado para receber depois. Então, assim, é ótimo. Você consegue vender aquilo que você não tem. Você não comprou ainda. Então, você vendeu, você comprou, você enviou. Então, é excelente a parte online para você que quer começar um negócio sem gastar muito. Pessoal, o MEI, você paga... Eu fechei aqui alguns meses anteontem, mas assim, na minha cabeça não vem. Você paga R$50, R$60, R$70 por mês, né? Aí é ruim, né, pessoal? Vamos pagar o MEI aí, que já é bem pouquinho, né? Você pode faturar 8 mil por mês e pode pagar 50. Se você fosse pagar a sua previdência só, né? Sua autonomia da previdência, ele ia pagar 200 e pouco, 100 e pouco. Então, assim, já é um benefício fiscal sensacional, né? Então, quem entrar no MEI aí, deixa de pagar o DAS, não. Você vai poder parcelar, o governo vai te dar chance de regularizar. É um valor pequeno. Eu acho que não faz mal ao caixa de ninguém R$50, né? Vamos focar na despesa que está mais oprimindo ali seu caixa. Aí, boa pergunta, Lindaura. Eu trabalho mais com empresas que estão crescendo, mas você pode me mandar essa pergunta que eu mando para o meu departamento de paralegalização, e aí a pessoa te explica direitinho como é que você faz. Lá no meu site você encontra meu e-mail, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui também, professor. Só um recadinho, tá? A lista para solicitação do certificado já está aí no chat. Então, portanto, só clicar aí e responder lá o formulário para fazer a solicitação do certificado de participação. A minha pergunta é a seguinte: quais ferramentas, recursos, né? Não sei se Sebrae, não sei se existe algum órgão que possa fazer isso, que ajuda, por exemplo, possa ajudar a respeito de recuperação de empresas.
Eu digo porque, às vezes, existem consultorias que são caras, às vezes o empreendedor está ali numa situação como aí a moça quer fechar o MEI, tem gente que quer abrir, quer fazer um upgrade, mudar enfim, de patamar ali. Então, eu costumo dizer que é um universo muito flutuante, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo, para o bem ou para o mal. E a gente fica meio perdido, assim, quem que a gente busca, Frederico? A quem que a gente recorre? Existem alguns órgãos, assim, que têm esse papel de ajudar o empreendedor? Ou a gente tem mesmo que fazer isso, tentar arrumar uma grana e investir numa consultoria. Não há formas mais cooperadas, digamos, de se fazer isso? Obrigado, Nélio. Então, a consultoria, ela nem sempre custa uma grana, tá? Às vezes ela não custa tão caro assim. E eu não estou com aquele papo assim de, porque você vai gastar 100 mil, comigo você gasta 20, por exemplo. Nem sempre custa caro, a gente tem medo de consultor, mas nem sempre custa caro. E às vezes você pega um bom contador, tá? Que vai te ajudar. Eu sou um desses, tá? Eu ajudo realmente o cliente, até porque na Lei 123, que é a lei do Simples Nacional, tem uma cláusula lá que o contador tem que dar uma atenção especial para as empresas de Simples Nacional, né? Uma atenção educacional, né? Então, assim, se você procurar um bom contador, ele vai conseguir te ajudar, tá? Cobra do seu contador o serviço dele. Ele precisa te ajudar com essa parte aí, tá? Ele pode te ajudar com isso. Então, esse é o primeiro ponto. E aí você paga, vamos supor que a tua empresa já está, você paga um salário para o seu contador, mínimo, vamos supor, 1,5 salário, 2, e às vezes você paga um salário para um cara te auxiliar na gestão da tua empresa, ok? E não é tanta coisa assim. Se você contrata uma empresa grande para fazer uma revisão, fica caro. Mas se você tiver um cara que te acompanha ali, não fica tão caro. Assessoria jurídica, se você já estiver estabilizado, né? Porque você está no final aí que você está falando, né? Assessoria jurídica, assessoria... Isso tudo é bom você ter um fixozinho separado para você pagar e as pessoas te ajudar sem hora pré-definida. Você vai me ajudar quando eu precisar, entendeu? Eu marola de mercado, né? Tem muita empresa aí quebrando, né? Tem muita empresa entrando em recuperação extrajudicial. Aqui no Rio tem... Bom, não vou falar o nome da universidade, mas tem uma universidade também grande aí que entrou em recuperação judicial. Eu já sentindo essa marola, é claro, eu como investidor, eu já fui lá também. Então, eu tenho um grupo, né, de parceiros, onde a gente tem administrador judicial, onde a gente tem arquiteto, onde a gente tem pessoas de tecnologia, contadores, todo mundo, que a gente ajuda as empresas que estão nessa situação. Tá? Então, quem quiser pedir socorro, pode pedir. Eu tenho um canal no YouTube também, né, que é o Bate-Papo Contábil, e, por um acaso, a gente não combinou isso, eu juro para vocês, mas eu vou receber um administrador judicial e perito para fazer um podcast lá. Inclusive, se você quiser, eu posso te indicar para um próximo bate-papo também. Ele é associado do nosso grupo, que chama Estilo Bem Associados. Quem entrar no meu site vai ver lá, ele está lá na parte de projetos, e aí tem um monte de varas, um monte de incluído nisso tudo, e trabalha com isso e ajuda a gente nessa recuperação antes da empresa precisar entrar em recuperação judicial ou extrajudicial. É reestruturação, efetivamente. Vale a pena, pessoal. Não desiste fácil. Estarei lá na primeira fila, porque eu acho que é importante, aí, como você falou, né? Tem que agir preventivamente. Você está vendo que a coisa não está legal, tem que se acordar antes, atentar antes, que vire uma coisa irremediável, pior. Ficaria aqui a noite inteira, mas a gente não pode. Então, eu queria que você respondesse a última pergunta da Márcia aqui, que é uma curiosidade minha também, que é essa migração de categoria, né, que não é uma coisa simples. Tá? Ela pergunta, por exemplo, se pode trocar o CNPJ ativo, mas sendo limitada por MEI. Acho que trocar não, né? Tem que fazer. Você vai ter que baixar esse CNPJ ativo e abrir o MEI. Se ele tiver... Mas você está com ele ativo, né? Enfim, mas se ele estiver inativo, se você não tiver uso, você pode fechar essa empresa e abrir o MEI, sim. Sugiro que você faça mais dinheiro com esse CNPJ e mantenha ele aí, porque o MEI só te dá 8 mil de renda e para você 8 mil é pouco. Acho que você tem que faturar bem mais do que isso. Então, bota esse CNPJ aí para rodar mais e que você sobe, ao invés de transformar ele em MEI. Beleza? Mas sim, claro, você pode baixar seu CNPJ e abrir um MEI. Tá certo. Frederico, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos que estão com a gente até essa hora, já passamos aqui uns minutinhos.
peço que o pessoal, deixa você colocar aqui, ó, o teu Instagram, o pessoal te seguir lá no Instagram. Então, se quiser continuar essa conversa, te perturbar lá, te seguir, te mandar alguma mensagem, pode fazer isso por lá. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Uhum. Então, o meu e-mail, quem quiser mandar e-mail para mim, bom, pode mandar e-mail para a empresa, né? É educacional@aegcontábil.com. O site é aegcontábil.com. Bom, se eu for falar as mídias sociais aqui, eu vou falar muitas delas, né? Então, tem bate-papo no LinkedIn, tem bate-papo. Qual que é o site? Repete o site, Federico. aegcontábil.com. AEG, de Almeida Escobar Gerencial. aegcontábil.com. Lá tem todas as mídias sociais. aegcontábil.com. Isso. Lá tem todas as nossas mídias sociais, todos os grupos no LinkedIn, os grupos tem aula de Excel, tem aula de Power BI no YouTube, gratuita, que durante a pandemia eu fiz gratuita para o pessoal ficar em casa um pouquinho, estudando. Então, assim, dá uma olhada lá que tem coisa importante lá para vocês. Show de bola. Vale a pena. Pessoal, vou deixar aqui um pouquinho ainda aberta a transmissão, só para vocês pegarem a lista de solicitação do certificado de vocês, portanto, podem ficar aí, não precisa correr, pode pegar com calma. Frederico, a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Ótima noite, muito obrigado pela sua generosidade. Um abraço e obrigado, pessoal. Um abraço, foi um prazer muito grande estar com vocês, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, valeu.
they say